Por que confiar em livros antigos escritos à mão? Se os livros escritos à mão e em papiros se estragavam com facilidade e cópias e mais cópias eram feitas e de cópias anteriores deterioradas, por que confiar nos livros antigos escritos à mão, como os livros da Bíblia, como os livros do Novo Testamento, por exemplo? Queridos, muitos fazem essa pergunta, no entanto, um pouco de conhecimento de manuscritologia já nos ajuda a entender o porquê de confiarmos nos livros antigos escritos à mão, inclusive nos livros da Bíblia. Você já ouviu falar em esticometria e colometria? Já ouviu falar esticometria e colometria? Fica comigo até o final do vídeo e você vai entender. A esticometria ou estikos, stichoi, em grego, era uma forma das obras literárias a iniciar com a Ilíada de Homero, as obras de Virgílio e outras obras antigas, e que textos do Novo Testamento, embora não de forma regular, também fez uso da esticometria. A esticometria era uma forma de medir as sílabas, era uma forma de medir as palavras, contando as sílabas das palavras de uma linha, de uma obra, de um parágrafo, da obra ao seu todo. Essa esticometria, ela era dividida em forma hexométrica, ou seja, como se fossem versos, É por isso que as Bíblias têm capítulos e versículos, Isso é dado pelo fato da esticometria. É bem verdade que os capítulos e versículos foram postos bem depois para facilitar o entendimento. Mas a esticometria era mais ou menos isso. E para que servia a esticometria? Primeiro, para se calcular o tamanho do livro que deveria ser copiado. Todas as sílabas eram contadas e assim se sabia o tamanho do livro. É como se fosse hoje a contagem das páginas. Segundo ponto, para que servia a esticometria? Para, uma vez que se sabia o tamanho do livro, se calculava o valor monetário pago ao escriba responsável pela cópia. Terceiro, para que servia a esticometria? Uma vez que as sílabas eram contadas, uma vez que com a contagem das sílabas se calculava o preço do serviço do copista, do escriba, a esticometria servia para que não existissem interpolações no texto, nem inserções do pensamento do escriba contratado. Para que mais servia a esticometria? Para facilitar a localização de determinadas passagens dentro de um livro, dentro de um manuscrito. As seções esticométricas de 50 em 50 linhas ou 50 em 50 esticos, né? Pode-se dizer assim, em grupos de 50, marcava-se ali um estico, como se fosse mais ou menos os nossos capítulos hoje. Portanto, a esticometria era uma metodologia de usos literários para cópias de obras literárias, e o Novo Testamento também fez uso, embora irregular, mas fez uso da esticometria. Ela servia para
contar as sílabas e saber o tamanho do livro. Ela servia para, sabendo o tamanho do livro, calcular o valor que deveria ser pago ao escriba. Ela servia para evitar interpolações e inserções do escriba, e ela servia para encontrar passagens específicas dentro de um determinado livro. É por isso que não se joga fora os livros antigos, a Ilíada de Homero, a Odisseia, a República de Platão, a República de Platão, o Banquete de Sócrates. Não se joga fora. E por que não se joga fora? Não se joga fora os livros do Novo Testamento. Credibiliza-se estas obras através da esticometria e da colometria. Dentre outras metodologias da manuscritologia, esticometria e colometria. Próximo vídeo. O que é colometria, professor? O que é um coma? O que é um cólon? Isso também dá sustentabilidade e a credibilidade dos livros antigos escritos à mão? Pois bem, confie nos livros antigos escritos à mão e com métodos manuscritológicos cheguem à leitura original do Novo Testamento e assim desfrute do mar, do oceano ou dos oceanos infinitos de conhecimento da Bíblia Sagrada. Não precisa crer, estamos falando de ciências de manuscritologia. Que Deus em Cristo nos abençoe.